Boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem, tranquilos em casa, aguardando acabar a quarentena para que nós voltemos a fazer nossas aulas presenciais na sala de aula, como nós fazemos e como é a melhor forma de fazermos. Mas por enquanto, vamos passando o nosso conteúdo aqui através das videoaulas, tá bom? E essa videoaula, se eu não me engano, é a oitava videoaula, vou falar sobre solfejo. E o que é solfejo? Solfejo é quando nós entoamos um trecho que é tocado por um instrumento, ou uma melodia ou um ritmo. E quando eu falo entoar, significa que nós não é para cantar, nós entoamos, porque nem todo mundo tem uma voz bonita, uma voz afinada, uma voz com impostação como um cantor. E o solfejo, todos os alunos de música, todos os músicos precisam praticar, é fundamental. Tanto que da maneira correta, antes de nós começarmos a soprar, a pegar um instrumento, qualquer que seja ele, ou de cordas, ou de sopro, ou de percussão, primeiro nós solfejamos, tá certo? É a maneira de emitir os sons com a boca. Isso aí é a preparação para a gente começar a estudar música, começar a estudar qualquer instrumento. Por isso, daí a importância do solfejo. Continuando, basicamente nós temos três tipos de solfejo: o solfejo rítmico, o solfejo melódico e o solfejo que é o mais avançado, que é quando nós conseguimos solfejar o ritmo e a melodia juntos, que esse é para quem está numa situação mais avançada de solfejo, tá? Qual é o solfejo rítmico? O solfejo rítmico, vou dar um exemplo para vocês. Vocês imaginam que eu estou marcando o ritmo com o pé aqui, ó. Então eu vou tocar esse ritmo, vou fazer esse ritmo com a mão aqui, com as palmas, ó. Tá? Solfejo rítmico é quando eu reproduzo com sílabas esses sons, dessa forma. 3, 4, tá, tá, taca, tá. Tá certo? Então, no ritmo ele ficaria assim, ó. No solfejo ele fica assim. Tá, tá, taca, tá. Esse é o solfejo rítmico. Qual é o solfejo melódico? Solfejo melódico é quando eu reproduzo uma melodia de qualquer instrumento com a minha voz. Por exemplo, eu vou tocar alguma coisa na flauta aqui, ó. Sol, lá, si, lá, sol. Tá certo? Vocês viram que eu estou entoando, eu não estou cantando com uma voz de cantor, porque todo mundo tem que solfejar, mas só aquelas pessoas que têm afinação e têm uma voz cantam. Então o solfejo ele é acessível para todos, tá bom? Então esse é o solfejo melódico, eu estou cantando a melodia. E o solfejo rítmico e melódico é quando eu canto, eu solfejo uma música inteira, o ritmo e a melodia. Por exemplo, ó. Dó, si, lá, si, dó, sol, dó. Tá? Então, esse é o solfejo rítmico e melódico. Nessa aula, em particular, nós vamos trabalhar, como é uma aula para crianças da turma Dó, que estão iniciando no instrumento, nós vamos trabalhar o solfejo rítmico. Apenas solfejo rítmico, para começar. Bem, pessoal, continuando a nossa aula de solfejo, devo salientar que o objetivo principal da utilização do solfejo na nossa aula é, além de todos os benefícios que o solfejo traz, como trabalhar o ritmo, a melodia, afinação, percepção auditiva, todo esse conjunto de coisas que faz com que a criança possa se desenvolver na música,
O meu objetivo principal é começar a trabalhar a leitura musical, tá certo? E a leitura nós começamos trabalhando com figuras de nota, aquelas figurinhas, as notinhas que vão na partitura. Então, aqui eu vou mostrar para vocês quais são as figuras utilizadas hoje em dia, falar um pouco para vocês terem conhecimento. Nós podemos dividir as figuras musicais em dois tipos, a figura de nota e a figura de pausa. Atualmente nós utilizamos 6 tipos de figuras de nota: a semibreve, a semínima, a semibreve, a mínima, a semínima, a colcheia, a semicolcheia e a fusa. E do outro lado, a figura de pausa correspondente a cada figura de nota. No caso da semibreve, temos essa barrinha, que ela é colocada em um local específico do pentagrama. Na mínima, a outra barrinha, que é colocada em outro local. Da semínima, esse símbolo, que se parece com um S ou com um Z, eu não sei bem. O tracinho, no caso da colcheia, com um colchete, no caso da semicolcheia. O tracinho com 2 colchetes, no caso da fusa. Um tracinho com 3 colchetes. Cada figura dessa, ela tem um valor proporcional em relação à outra. Vamos supor, a semibreve, como unidade, a mínima vale a metade dela. A semínima, ela vale 1/4 da semibreve, ou seja, para uma semibreve nós temos 4 mínimas. A colcheia, ela vale 1/8, ou seja, para 8 colcheias equivale a mesma coisa de uma semibreve. E por aí, a semicolcheia vale 1/16. Cada uma vai valer na metade da outra, tá certo? Até chegar na fusa. No nosso caso, eu vou utilizar apenas 4 figuras para nós podermos começar a praticar o solfejo, que é a figura da semibreve, a figura da semínima, a figura da colcheia e a figura da pausa de semínima, tá? Então isso aqui é para vocês terem consciência do que se tratam as figuras musicais, tá bom? Agora nós vamos conhecer as 4 figuras que eu falei antes, que nós vamos utilizar para começar a aprender o solfejo, tá? As figuras estão aqui, ó. A semibreve, aquela figura que eu falei antes, a semínima, a pausa de semínima e eu tinha falado na colcheia, mas nós vamos usar 2 colcheias. Juntas elas ficam unidas aqui pela haste. Então essa aqui são 2 figuras de colcheia, tá? Para cada figura, quando nós vamos solfejar, nós colocamos um som para cada uma dessas notas. No caso, como o nosso solfejo é de ritmo. A semibreve, nós vamos usar a semínima como a unidade de tempo, ou seja, a cada vez que eu toco um tempo, é uma semínima. E nós vamos chamar ela de Tá, do jeito que está aqui. Então, se tivermos várias semínimas, uma atrás da outra, vai ser Tá, 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 tá. A semibreve, ela vai valer 4 tempos. Ela vale 4 semínimas. Então, nós vamos solfejar dessa forma. Tá, certo? Falando a vogal, a sílaba, e a cada tempo posterior a gente vai acentuando a vogal. Tá, para deixar bem claro que são 4 tempos. A pausa, que é a pausa de semínima, nós vamos falar simplesmente pausa. E as 2 colcheias nós vamos falar taca, tá certo? Então, o solfejo a gente substitui o nome das notas para a gente começar com o solfejo ritmo. Tá ok, pessoal? Ok, então agora, como nós vimos na parte anterior, que eu mostrei para vocês qual figuras que nós vamos usar
para praticar o solfejo, aqui vocês estão vendo a partitura e aqui eu já coloquei da forma que nós vamos fazer. Cada divisão dessa aqui acomoda 4 figuras. A primeira há uma contagem que é uma preparação para a gente começar de 4 tempos. No segundo compasso tem 4 figuras de semínima e depois 4 pausas de semínima, 4 figuras de semínima e 4 pausas de semínima. Lembrando a vocês que nós combinamos de vocalizar a semínima como tá e a pausa de semínima como pausa. E a contagem a gente vai contar falando 1, 2, 3, 4. Tá bom, pessoal? Então vamos começar. Eu vou soltar aqui para a gente começar. E lembrando que é de suma importância. A gente tem que marcar o tempo com palmas. Dessa maneira, tá? Isso se chama pulsação. Sem a pulsação, a música não faz sentido. É através da pulsação que nós organizamos todos os ritmos e todo mundo consegue tocar junto. 2, 10, 50, 100, 150 pessoas conseguem tocar junto através da pulsação. Então, a pulsação é o elo que une, que nos permite fazer música em grupo, em conjunto, e nós precisamos dela para começar a praticar a leitura, tá certo? Então, desde a contagem, nós já vamos contando dessa forma, marcando com o ritmo com as mãos. 1, 2, 3, 4. Tá bom? Vamos começar? 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Pausa, 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 pausa. Tá, 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 tá. Pausa, 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 pausa. Continuando então a nossa aula, na parte anterior nós fizemos o primeiro solfejo rítmico, com as figuras e com o ritmo, marcando o tempo com as mãos, a pulsação. Então agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o solfejo melódico. O solfejo melódico é o próximo passo no solfejo. Ele tanto tem o ritmo quanto tem a melodia. E aqui tem uma partitura para exemplificar isso para vocês, tá? Vocês podem ver que aqui já tem a pauta e através da pauta eu determino que em cada posição a nota é uma nota diferente. E tem vários ritmos diferentes que nós podemos identificar através das figuras. Então, basicamente, nós podemos começar de 2 formas diferentes a praticar, passar do solfejo rítmico para o solfejo melódico. Praticar só o ritmo, substituindo o nome das notas pelas sílabas que nós combinamos, tá? No caso aqui o taca, o tá e o tá. Dessa maneira aqui, ó. Eu vou marcar o tempo com o pé. Espero que você escute, ó. Eu vou contar 2 compassos, um compasso em branco. 1, 2, 1. Taca, tá, 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 tá. Tá bom? Segunda maneira. Eu falo o nome da nota, mas ainda sem altura. Vamos lá? 1, 2, 1. Dó, ré, mi, sol, sol, mi, fá. Terceira maneira. Eu falo a sílaba da nota, tacatá, mas agora eu acrescento a altura, tá? Vamos ver aqui, conferir a altura com a flauta. Vamos lá. 1, 2, 1. Dó, ré, mi, sol, sol, mi, fá. Nós acrescentamos a sílaba taca, taca e tá com a altura. 1, 2, 1. Taca, tá, 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 tá. E por último, o nome da nota com a altura da nota. 1,
2, 1. Dó, ré, mi, sol, sol, mi, fá. Tá, gente? Então, esse solfejo, quando eu falo o nome da nota e a altura da nota, é o tipo de solfejo mais legal, mais avançado. Quem consegue fazer isso já está bem preparado para começar a tocar um instrumento e para ler uma partitura. Isso é tanto para o iniciante quanto para o músico profissional. Ok, muito bem. Então, estamos se aproximando do final da nossa aula, a aula de número 8. Então, hoje nós conhecemos o que significa a palavra solfejo, nós conhecemos o que isso nos beneficia, nós conhecemos as figuras musicais, as notas e as pausas que nós usamos para praticar o solfejo. Nós separamos algumas figuras para praticamos uma primeira leitura bem simples. Falei também sobre o que é solfejo melódico, que na realidade é solfejo rítmico e melódico, feito ao mesmo tempo. E agora eu preparei um material que nós já trabalhamos na sala de aula para os iniciantes, que eu chamei de iniciação ao solfejo rítmico. Vocês podem ver aqui, rítmico. E eu queria fazer 2 desses exercícios com vocês, tá? Eu vou fazer o número 1 e depois vai fazer o outro. E ele vai ficar na descrição do vídeo, caso vocês queiram baixar para poder praticar, tá bom? Então eu vou ligar o metrônomo. Vamos fazer 4 tempos de contagem fora antes de começar a partitura. E eu vou estar mostrando com o mouse aonde que vai estar a figura que eu vou estar falando o nome do ritmo, tá certo? Muito bem, vamos começar. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Pausa, 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 pausa. Tá, 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 tá. Pausa, 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 pausa. Taca, 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 taca. Pausa, 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 pausa. Tá, 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 tá. E lembrando que as primeiras vezes nós falamos a figura de pausa. Como vocês sabem, eu falei no começo, lá no meio do vídeo, que a pausa é o valor negativo, ou seja, enquanto a figura da nota é o som, a pausa é o silêncio. Mas para que nós possamos ter a consciência que ela está ocupando um determinado espaço, um tempo na partitura, nós falamos pausa. Agora nós vamos fazer sem falar. Primeiramente nós fazemos sussurrando assim, pausa, pausa, pausa. E depois a gente faz apenas pensando nela, tá bom? Vamos fazer sussurrando, o mesmo solfejo. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Pausa, 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 pausa. Taca, 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 taca. Pausa, 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 pausa. Tá, 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 tá. Tá, pessoal? Então, essa foi uma segunda parte que eu não tinha falado ainda, onde nós lentamente vamos fazendo a pausa virar o silêncio. Agora eu não vou falar pausa, eu vou apenas pensar no 1, 2, 3, 4 nos tempos, tá bom? E dessa forma que acontece na prática. Quando nós tocamos o instrumento e tem uma figura de pausa, nesse momento nós tiramos o instrumento da boca, ou paramos de dedilhar, ou paramos de passar o arco, ou paramos de percutir, tá bom? Vamos fazer assim? 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá.
Vocês entenderam? Então, na realidade, essa iniciação ao solfejo rítmico são vários exercícios, é uma folha inteira com essas mesmas figuras, né? Nós acrescentamos apenas a semibreve, aquela figura que dura 4 tempos. Então eu vou deixar na descrição do vídeo essa partitura para quem quiser baixar, quem quiser ver e poder praticar. Eu creio que com as informações que eu passei aqui nessa videoaula foram suficientes para a gente poder começar a praticar o solfejo. Tá certo, pessoal? Muito obrigada, um abraço, até a próxima.